a tua igreja, fala aos nossos corações. Nós abrimos nossa mente, nós abrimos nosso coração, Deus amado, para receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos e irmãs, uma graça na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Uma alegria estar aqui, né, com os irmãos, as irmãs, o pastor Daniel, a pastora Priscila, a Elô, né, são uma família muito preciosa para nós, né, nós enxergamos Deus na vida deles, né, eu vejo Deus na vida da pastora Priscila, na vida do pastor Daniel, homens de Deus, homens que largaram tudo para servir ao reino, né, e isso é missão, isso é algo muito precioso da parte de Deus, e Ele enviou esses irmãos aqui para pastores, para pastorear essa igreja, amar, né, discipular, ensinar, caminhar junto, né, e nós louvamos a Deus, né, o pastor Daniel, a pastora Priscila, são para nós assim uma referência também de homens de Deus, né, inspiração para nós, pelo temor, pela dedicação, que Deus continue conservando assim o seu ministério, né, pastora Priscila, pastor Daniel, que Deus abençoe, né, e essa igreja que eu sei que tem caminhado, né, tem se fortalecido, né, tem enfrentado aí os desafios, né, da missão, que a gente sabe que não é fácil no mundo aí pós-pandemia. Obrigado, irmão. Nesse mundo aí após a pandemia, e que tem realmente assim se fortalecido, né, enfrentado diversas situações, né, que todas as igrejas ao redor do mundo aí têm enfrentado também, né, mas têm perseverado na fé. E o fato de estarmos aqui é porque tem homens e mulheres de fé, não é verdade? Né, já teve o culto da manhã, né, teve vários pregadores bons aí durante todo esse mês. Eu fico até meio meio intimidado aí, porque realmente Deus tem feito uma obra maravilhosa aqui nessa igreja, né? E Deus tem falado com essa igreja, Deus tem trabalhado na vida dessa igreja. E hoje é um dia também que, obrigado, pastor, é um dia especial também porque hoje é o dia de Pentecostes, aquela experiência maravilhosa dos discípulos. Eles tiveram ali a melhor escola, que foi com Jesus, o melhor professor de todos os tempos, né, o melhor mestre de todos os tempos, né, foi Jesus. E aí, quando eles estavam ali, somente eles ali, e sem Jesus, né, aí é algo que aconteceu, o que a gente viu ali em Atos 2, né, a descida do Espírito Santo, e houve aquele mover. E o Pentecoste ocorre 50 dias após a celebração da Páscoa, né, a morte e a ressurreição de Jesus, e foi onde essa ação sobrenatural na vida dos apóstolos chega até nós nos dias de hoje. Você crê no Espírito Santo de Deus ou não? Amém, né? A gente viu aqui, né, orando, as pessoas recebendo oração, a pastora Priscila clamando ali, né, a unção de Deus. Você quer receber dessa unção de Deus? Que muda o mundo, muda as pessoas, transforma as pessoas, né? E eu costumo dizer assim que as pessoas perguntam, né, qual é a fórmula, qual o segredo, qual a receita, né, para a igreja avançar. Eu digo que só tem uma, é só Deus. Só Ele. Né? As outras coisas são ferramentas que Deus nos dá, as outras coisas são estratégias que Deus nos dá. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus que está em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Se você puder ficar em pé, quem puder ficar em pé, vamos ler esse texto bíblico. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui,
porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram para Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando-o por sobre sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram ficar a certa distância, e quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, e as quais dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a ti, Deus, pelo teu cuidado, ó Deus, conosco. Agradecemos a ti, ó Deus, por tua palavra, que é viva, eficaz. Senhor, nós louvamos a ti, ó Deus, por esses homens e mulheres que aqui estão, ó Deus, diante da tua palavra. Por isso oramos para que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, e nos ensinar. Ó Deus, meu Pai, aquilo que o Senhor ensinou a Eliseu, e Eliseu foi um homem que, ó Deus e meu Pai, prosseguiu com o ministério de Elias, ó Deus, sobre uma unção, ó Deus, sobre algo que o Senhor derramou sobre a vida, ó Deus, de Elias, e Eliseu prosseguiu, ó Deus, nessa caminhada, da mesma forma que o Senhor fez com Jesus, da mesma forma que o Senhor tem o teu Espírito Santo, e nós sabemos, Deus, que, ó Deus, o Pentecoste é uma comprovação disso, é uma comprovação de que tudo que o Senhor disse é verdade. O Pentecoste, ó Deus e meu Pai, nós precisamos desse Pentecoste na nossa vida, nós precisamos nos mover, não mais por ferramenta, não mais por estratégia, não mais por técnica, mas mover pelo Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda a ter, ó Deus e meu Pai, uma vida realmente transformada, e isso não somente, ó Deus, para que venhamos dar frutos, mas que a nossa vida, ó Deus, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, tudo em nós seja inspiração para que outros creiam em Jesus. Nós cremos num grande mover de Deus, e por isso faz esse mover de Deus a começar em nós, e nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Poder sentar, meu irmão, minha irmã? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Quando a gente fala de unção, às vezes a gente pensa, né? As pessoas pensam, não, é somente para trazer gente para a igreja, é somente para a igreja ficar cheia, é somente para a célula ficar cheia. Não, querido irmão, a unção de Deus é para restaurar a nossa vida. As pessoas que virão é consequência dessa transformação, amém? Né? Então assim, nós não vamos buscar as pessoas na igreja, elas nos seguirão, elas nos acompanharão, porque elas querem, elas vão ser tocadas por esse Espírito Santo. E da mesma forma que Josué, né, não abandonou Moisés, lembra da história de Josué? Né? E Moisés chegou até a entrada da porta da terra de Canaã, mas não entrou em Canaã. Quem prosseguiu ele foi Josué. E Eliseu se torna, nesse texto aqui, um trainee de Elias, né? E Elias foi um grande homem, né? Não abandona Elias de forma alguma. E ali Eliseu começa a caminhar, e também tem um outro discípulo mas aí não deu muito certo, que foi Geazi.
né? E aí é algo que realmente... Mas Eliseu foi um grande homem de Deus que aprendeu com Elias, recebeu dessa unção de Elias. E interessante que a vida de Eliseu era um homem que possuía bens, não era um homem pobre, porque no capítulo 19 do livro de 1 Reis, Elias encontra Eliseu e Eliseu estava trabalhando, né? Só que Eliseu tinha dinheiro, tinha bens, mas não tinha o poder de Deus. Tinha vontade de crescer, mas por onde passou nessa caminhada, depois com Elias, recebeu críticas, né? Passou por momentos ali onde foi desencorajado, né? Porém, essa unção na vida de Elias repousou sobre a fidelidade de Eliseu, né? Que operou milagres maiores que Elias. Você já foi desencorajado na vida? Você já foi desmotivado? Às vezes você está animado, chega aquela pessoa, né? Enviado pelo inimigo, e às vezes aquelas pessoas que a gente ama e nos desencoraja, né? Isso aconteceu na vida de Elias, né? E Elias, na vida de Eliseu também, tanto que Eliseu, esse texto ele começa porque Eliseu não quis ficar em uma cidade chamada Gilgal. Gilgal, na história, né? Gilgal foi um importante lugar de adoração do povo israelita, mas só que mais tarde se tornou um centro de falsa adoração a Deus. Ou seja, Gilgal é um lugar conhecido como lugar destituído de poder, lugar que perdeu o poder de Deus, tá? E os cristãos, em geral, perderam esse senso do sobrenatural. Eles perderam essa questão que a pastora Priscila fez aqui no início, né? Agora há pouco. Você está com uma dificuldade, vamos orar para Deus, né? Então eles perderam essa condição, né? Se tornaram secularizados. E Gilgal mostra que a vida cristã sem o sobrenatural de Deus é uma grande perda de tempo. Tem muito cristão perdendo tempo, porque está preso à sua cultura, está preso à sua forma, ao seu hábito, ao seu modo de pensar. Gilgal é essa religião destituída de poder, é o lugar dos crentes regenerados, mas que vivem para satisfazer a si mesmo. Tem crente que vive para satisfazer a si mesmo? Não? Tem, né? Cheio da razão, né? Igreja convencida, tem igreja convencida ou não? Né? Olha, eu vou falar para você, a igreja do Matão é uma bênção, mas ela era convencida, cheia de donozinho, sério mesmo. E eu cheguei lá, era uma igreja que quando eu cheguei em 2014, tinha mais ou menos uns 40 membros, mas ela estava numa situação muito difícil. E ela tinha um status de igreja, mas era praticamente uma congregação. E eu cheguei lá com uma rejeição, ó como o povo, era rejeição de 50%. 20 pessoas já tinham falado que ia sair só com a minha chegada, eles nem me conheciam. Nunca tinha me visto na vida. Eles já tinham falado, eu vou sair porque está chegando aí um pastor. Ou seja, Gilgal, Matão era o lugar destituído de poder, mas foi restaurado pelo poder de Deus. Hoje planta a igreja, multiplica discípulos, pastores, né? Então, ficar em Gilgal é o lugar da zona de conforto, o lugar da minha razão. É mais fácil dizer que eu tenho razão do que fazer aquilo que Deus chama para fazer, não é verdade? É o lugar que resolvemos caminhar sozinho, né? E o lugar onde o maná cessa juntamente com a glória de Deus. Ou seja, é o lugar onde as pessoas são adoradas e não mais o Senhor, tá? E como, trazendo aquela história de Geazi, né? Geazi era o discípulo do profeta Eliseu. Lembra da história? Que ele foi lá, o comandante lá, o Naamã, foi lá atrás de Eliseu, querendo a cura da lepra, né? Ele estava leproso, e chegou lá, e Eliseu nem dá bola lá nem atende Naamã, fala assim, mergulha lá 7 vezes no rio lá e está tudo certo. Aí Naamã ficou irado, né? Irado. Ele falou assim, eu venho até aqui e nem me atende, né? Aí foi retornar para a sua cidade, e ali os soldados ali de Naamã falaram assim, Naamã, já está aqui, que custa, né? E aí ele foi lá, mergulhou 7 vezes, foi curado. Aí ele voltou lá para Eliseu, querendo dar presentes e tal. E Eliseu falou, não quero. E aí foi embora, né? Tá bom, foi embora. E Geazi, esperto, correu atrás de Naamã e pediu os presentes, dizendo assim, eu vim aqui buscar os presentes e tal. E aí ele
voltou lá com os presentes lá para a casa dele, só que Deus já tinha revelado, né, para Eliseu o que Geazi fez, e Geazi, a história diz que ele ficou leproso. Ou seja, Geazi trocou o manto do profeta Eliseu pelas roupas luxuosas do comandante Naamã. Da mesma forma, queridos, homens e mulheres têm trocado a unção de Deus por coisas banais, têm trocado a presença de Deus por coisas muito pequenas, e tudo que distorce a nossa natureza, distorce também a nossa identidade. O problema não é querer ficar rico como Geazi quis ficar. O problema são as trocas ridículas que a gente faz. O problema são as barganhas que a gente faz. Nós trocamos Ele, o Senhor, às vezes por um sonho pequeno. Você sabe por quê? Pequeno, medíocre? Porque Deus tem mais para a tua vida. Deus tem planos maiores, melhores para a tua vida. E você fica pensando assim, não, eu sou capaz, eu vou viver o meu sonho. Querido, Deus tem muito mais para você. Trocamos ele por dinheiro, trocamos ele pela roupa de Naamã, né? Ou seja, só que junto disso vem a lepra. A lepra chega de brinde, né? Quantas pessoas você conhece assim, né? Geazi saiu de profeta para leproso por sua cobiça, enquanto Naamã saiu de leproso para um verdadeiro homem de Deus por sua sinceridade. O que Deus está chamando para nós aqui, né? Gilgal é onde Satanás nos mantém como menino na fé. Pode ter 30 anos de igreja, menino na fé, porque briga por coisa boba, coisa tola, né? Poderiam ser usados, mas preferem permanecer na zona de conforto, porque não confiam em Deus, perderam o senso sobrenatural, perderam essa questão da unção de Deus. É o lugar onde a família vai impedir esse homem de avançar, é o lugar onde as tradições, a cultura irão se opor para essa pessoa avançar. É o lugar onde a agenda não vai permitir, porque não vai ter espaço nessa agenda, onde as vontades, as paixões desse homem ou dessa mulher vão falar mais alto, e aí muitos desistirão. Você já ouviu essa história, né? Você já ouviu isso acontecer em algum lugar, né? E aí, queridos, olha o que Eliseu fala assim para Elias. Elias fala assim, eu estou indo para Gilgal. Elias fala assim, eu não te deixarei. Elias fala assim, fica aqui, eu não te deixarei. Talvez você possa estar nesse lugar de Gilgal, na zona de conforto, onde a sua família está te impedindo de avançar, a sua agenda, às vezes a sua rotina, a sua vida, a sua cultura, né? Ou as mesmas vontades. Mas se você desejar abandonar Gilgal para crescer em Deus, Deus é fiel e Ele vai te ajudar. Aí você vai viver algo. Porque, vamos pensar assim, o membro de igreja é uma benção, só que ele não inspira ninguém. Você já viu um membro de igreja trazer uma pessoa para a igreja? Não traz. Não traz. Ele quer vir para a igreja, mas ele não traz ninguém. Você sabe por quê? Porque perdeu relevância. Perdeu aquilo que realmente seria o mais importante na vida dessa pessoa. E não são os títulos, nem a capacidade, nem o conhecimento, nem a riqueza desse homem, mas o que tem dentro dele. Aí é o Senhor. Ou seja, querido irmão, irmã, tem muitos cristãos perdidos em Gilgal, vivendo por si mesmo, vivendo pelo aquilo que eles acreditam, né? E aí não sabe por que a vida fica ruim, porque a vida ela não sai da mesmice, não sai dessa mesmice, né? Dessa situação assim que entra ano, sai ano, mesma coisa. Estou 20 anos na igreja, mesma coisa, né? Brigando por cargo, brigando por título, brigando por isso, brigando por aquilo. Querido meu irmão, irmã, nós não somos chamados para ficar brigando, nós somos chamados para amar as pessoas, amém? Enquanto tem muitos, eu falo assim, até pastores, mas igrejas brigando por causa de política, achando que vai mudar, porque se colocar um candidato lá, vai mudar. Querido irmão, irmã, nós temos que votar, não é para política, é para Jesus.
não é verdade? Teve uma época na minha vida, eu falei isso para a igreja, lá na Filadélfia, né? Eu falei assim, eu escolhi não ser medíocre. Falei assim, eu escolhi não ser medíocre, eu escolhi viver algo melhor de Deus, algo mais de Deus, porque eu era o crentinho colado no banco, que não trazia ninguém, fazia séculos, e achava que era cheio da razão, convencido. Ou seja, querida irmã, irmã, Deus, Ele não quer que nós venhamos permanecer nesse lugar onde a gente não sabe o que é, e não sabe o que quer, né? Porque Ele tem algo maior. E aí, Eliseu não quis ficar também, além de não quis ficar em Gilgal, não quis ficar em Betel. E Betel é o lugar da decisão. Betel, em hebraico, significa casa de Deus, lugar onde Abraão decidiu viver para Deus, onde Jacó, né, decidiu que viveria para o Senhor, lutou com o anjo e de Jacó se tornou Israel. Samuel ouviu a primeira vez a voz do Senhor, e Saul desobedeceu a Deus e perdeu a dignidade, o reino. Ou seja, decidir por coisas boas, mas que não são a vontade do Senhor, é o mesmo que desobedecê-lo. E hoje muitos correm atrás do prejuízo por ignorar a Deus. Lucas 14, 27 diz assim, e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, querido irmão, irmã, nós temos que tomar a decisão de abandonar aquilo que nos escraviza, tá? E o versículo 3 fala sobre isso, que é onde os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor levando por sobre a sua cabeça? Respondeu, também eu sei, calai-vos, fique quieto. Ou seja, querido irmão, irmã, haverá críticas, porque você está querendo avançar, porque você está se tornando um pouquinho mais crente, porque você está descolando do banco e está trazendo gente para a igreja, vai haver crítica, né? Porque eu estou indo assumir um ponto missionário, né, Ed? Vai haver crítica, mas podia ficar aqui, né? Podia ficar aqui, está tão legal aqui, né? Está tão gostosinho aqui, nossa família, né? A família da fé. Ou seja, vai haver crítica, porque você está salvando pessoas, você está pregando em qualquer lugar. Vai haver crítica porque essa igreja está avançando, porque essa igreja está se multiplicando, vai haver críticas. Os críticos de plantão não desistirão. Querido irmão, que igreja é essa? Que igreja é essa? Nesse lugar da decisão, Saul perdeu o reino e perdeu a dignidade. Mas Abraão, né, Jacó, Samuel tomaram a decisão de ouvir o Senhor, né? Haverá crítica por todos os lados, né, que tentarão impedir você de viver os planos de Deus. O que impede um cristão de avançar? É crítica. É só criticar, você começa a travar o cristão, né? São instrumentos usados pelas trevas. Mas aí, meu irmão, minha irmã, e você que está nos assistindo aí, quando você assistir essa pregação, você vai dar ouvido para os críticos ou vai dar ouvido para Deus? Betel é o lugar da decisão. O que você vai decidir? Dar ouvido para esses que estão criticando e que não quer nada com nada? Ou vai ouvir a Deus que quer tudo para você? Sério, é o lugar da decisão. E pode ter certeza. Tem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Porque não quer tomar decisão. Você sabe quem vai tomar decisão por você? É ele mesmo, o inimigo. Tem muito crente que não toma decisão, que não se posiciona e vai parar no inferno. Existe inferno, sabia? Só lê a Bíblia. Lá vai haver choro, ranger de dentes. Toma posição, meu irmão, minha irmã. Tome decisão por Jesus. Não importa, a igreja sempre foi assim. Não estou dizendo, querido irmão, irmã. Quem que procura clínico geral? Já viu o médico clínico geral? Quem que procura? O mundo teve que mudar. Quem tem celular? Que tem celular ou não? Todo mundo tem celular. Não, mas eu sou raiz. Sou Nutella, não. Não vou usar iPhone, não. Não vou usar essas bobagens, não. Vou ficar no telefone de disco. É sozinho, só o cara lá sozinho.
vai ficar incomunicável, nem para trabalhar vai servir. Porque até para trabalhar a gente precisa de ferramenta. Né, meu irmão, minha irmã? Versículo 4 diz assim, Eliseu diz assim, não o deixarei ir sozinho. Muitos ficam esperando ser discipulado, não é verdade? Acho que a pastora Priscila, o pastor Daniel enfrenta isso, né? Ninguém me discipula, ninguém vem até mim, vem falar comigo, é tudo pessoas que ficam esperando ser discipulado. Você sabe o que Eliseu nos ensina nessa tarefa? Quando ele diz assim, eu não o deixarei sozinho. Eliseu ensina, isso é para nós. Eliseu ensina que ser discipulado não é tarefa do discipulador, é tarefa do discípulo. O discípulo que tem que vir atrás. O discípulo que tem que querer ser discipulado. Não é o pastor que tem que ficar correndo atrás dos membros para serem discipulados. Não é o discipulador que tem que ficar agendando, tem que ficar chamando, a gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar. Né? Ou seja, muitos discípulos não tomam decisão. Outros dizem que querem ser discipulados, mas preferem andar sozinho. Alguns acham que discipulado é terapia e não passa de crianças mimadas. Né? Betel é o lugar onde o crente morre por seus desejos, ou ele vai voltar para Gilgal. Lembra, Gilgal é a zona de conforto. Né? Em Betel, alguns avançam para ser um discípulo, ou seja, em um crescimento extraordinário, enquanto outros se conformam em ser membros conformados, né? Mediocridade ali. Qual a sua decisão? Você quer ser membro ou você quer ser discípulo? Amém? Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Amém? Ou seja, querido irmão, irmã, a gente é discípulo de Jesus não porque nós é modinha, nós somos discípulos de Jesus porque nós amamos Ele. Por isso que a gente é, só por isso. A gente não conhece Jesus, a gente vive por Ele. Né? A questão é, às vezes a coisa ficou tão secularizada, que ler Bíblia é algo assim... Não, a gente lê Bíblia para número, né? É mais uma vez nesse ano que eu li a Bíblia, 13ª vez que eu li a Bíblia na minha vida. Só tem que fazer uma pergunta, como é que não transforma a vida? Como é que a vida não é transformada? Não adianta eu ler Bíblia. Não estou falando para não ler, mas vamos ler direito. Vamos ler bem, para a vida ser transformada. Quantos creem que a palavra transforma a vida, querido? Amém? Só que ela tem que entrar no coração, não pode ficar na mente. E eu costumo dizer lá, que eu não estou muito preocupado em ler Bíblia. Eu estou preocupado em viver ela. A gente não lê Bíblia, a gente vive ela, a gente come ela. Nós somos a Bíblia andando nas ruas. Essa semana mal começou, 10 horas da manhã de segunda-feira, já tinha 4 pessoas salvas. Desde domingo, depois do culto, até 10 da manhã de segunda-feira, tinha 4 almas salvas. Nós somos essa Bíblia que traz resposta para as vidas. Ou seja, querido irmão, irmã, enquanto a gente vai ficar reclamando que a pandemia é isso, que a igreja é isso, que os irmãos são isso, que a Bíblia é isso, que Jesus é isso, né? Deus nos chama a prosseguir para Jericó. Sabe por quê? Porque Eliseu não quis ficar em Betel, né? E Eliseu foi para Jericó. E Jericó é o lugar da convicção. É onde você lê na Bíblia, onde as muralhas de Jericó ruíram ali com Josué, né? Jesus enfrentou Satanás em Jericó. Ali, lembra? Após o jejum, ali, a tentação de Satanás, né? A falta de convicção revela a secularização dos cristãos. Versículo 7 diz assim, que 50 homens dos discípulos dos profetas ficaram a certa distância observando, né? Ou seja, os crentes de Betel, de Jericó e o Jordão esperavam que Eliseu desistisse de Elias. E em Jericó, que o crente vive pela fé, ele apropria-se das promessas. Que mais do que fé, ele tem convicção. Alguns não irão só criticá-lo, eles estão aguardando sua derrota, sabia? Algumas pessoas. É aí que você precisa ter convicção. É aí que você vai além da fé. Pode falar o que for,
eu estou firme com Jesus. Eu vou viver aquilo que Ele quer para a minha vida. Estão me criticando, estão aqui 50 homens esperando ali a derrota de Eliseu. A derrota de Elias, eles vão se separar, não vai dar certo esse negócio. Querido irmão, irmã, a triste notícia é que às vezes isso vem de crente. Estão esperando a sua derrota. Não se contentam em só criticar, né? Mas aqueles que se opõem aos planos de Deus, criticando ou esperando a sua derrota, o Senhor remove-os para você continuar avançando. Confia no Senhor. No lugar da batalha, o inimigo irá opor, atacando também as suas finanças, o corpo, a mente, a família. Nesse lugar da convicção você vai ter que combater as trevas. Aí você pode pensar assim, pastor, que negócio é esse? Né? Pensei que com Jesus ia ser só vitória, não ia ter problema mais na vida. Né? O Senhor está falando que eu posso ser atacado em diversas áreas da vida. Né? E é por isso, meu irmão, que você precisa ter convicção. Repita comigo, convicção. Mas ser mais convicto. Repita, convicção. Amém. Glória a Deus. Querido irmão, irmã, o inimigo pode se opor, e o próprio inimigo pode esperar a tua derrota, o próprio inimigo pode tramar a tua derrota, vai atacar em algumas áreas da tua vida, mas se você decidir seguir Jesus, seguir Deus, o inimigo pode se opor, mas o Senhor dos Exércitos se levantará e te dará a vitória sobre as trevas. Isso é bíblico, isso é promessa de Deus para aquele que crê. Então a gente não precisa parar de seguir a Jesus, porque eu vou ter retaliação, sabe? Vou ter perseguição, vão falar mal de mim, vão me criticar, vão esperar a minha derrota. Versículo 6 diz assim: não o deixarei sozinho. Assim os dois foram juntos. Eliseu, né, também nos ensina uma coisa, que lutar só é escolher ser derrotado. Mas e você, meu irmão, minha irmã? Tem caminhado só? Ou tem alguém para compartilhar? Elias compartilhou o manto, né? Com Eliseu. E você? Está compartilhando esse manto com quem? Às vezes, eu penso assim, eu nasci assim, eu cresci assim, a Gabriela, né? Nasci assim, aquela música, né? Aquela música, tá? A música. E aí, querido irmão, irmã, a gente precisa entender, né, que o mundo está mudando. O que a gente sabe hoje, daqui 6 meses não serve mais para nada, não faz diferença. Mas ainda assim, né, caminhar sozinho é muito mais difícil, porque a gente só tem, somos nós, só nossa inteligência, nossa capacidade. Não tem alguém que olha para nós e aponta o nosso ponto cego, porque a gente está cheio de ponto cego, sabia? Coisas que a gente não enxerga, coisas que a gente não vê, mas que um discipulador, alguém, pode falar para nós: ô Rinaldo, você está assim, ó, cuidado, você está meio estressado, ó, você está meio irritado, ó, você está com umas manias aí meio perigosas. Sabe o que é o ponto cego, né? O ponto cego é aquele lugar no veículo que você não enxerga. Às vezes tem uma moto aqui do lado que você não está enxergando. Os carros mais modernos têm sensores, né, que indicam ali. Mas às vezes você tem uma moto aqui do lado aqui e você não está enxergando. É um ponto cego. E nós precisamos ter pessoas que nos apontem esse ponto cego. Pessoas de verdade. Pessoas que falam a verdade para nós. Você tem essa pessoa que fala a verdade para você? Não é aquele que só vai tomar cafezinho lá, que vai fazer o churrasquinho, né? Esses aí são amigos, querido. Amigos é legal, mas você pode ver, na hora da prova, quem que fica? Quem que sobra? Né? Ou seja, você precisa ter pessoas que falam também a verdade para você. É claro que o discipulador vai ter um relacionamento de amizade, né? Mas nessa amizade do futebol, nessa amizade do trabalho, são coisas mais profundas. Querido irmão, irmã, não se envergonhar de Deus, não ter medo de ser criticado, né? Deus te exaltará e te honrará.
quando você tiver a convicção de um discípulo de Jesus. Aí, pode te criticar, mas não faz diferença. Pode esperar a tua derrota, eu confio no meu Deus. Pode falar mal de mim, não tem problema, né? Talvez você se sinta em Jericó, está quase acreditando que o inimigo está com a razão, está quase aceitando as mentiras do inimigo, né? Porém, contra a unção de Deus, quem tem que ter medo é o inimigo, não você, querido, porque Deus é contigo. Jesus nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele vai nos ajudar a vencer todo o poder das trevas. É o sobrenatural de Deus. A unção, ela nos protege. A unção, ela nos protege, tá? Ela dirige a nossa vida, ela nos alerta, essa unção de Deus. Um bom membro tem conhecimento, mas um discípulo tem a coragem de abandonar as suas paixões, né, seus pecadinhos ali, porque aprendeu não negociar princípios. Tem uma frase que é um pouquinho forte, eu falo, de vez em quando eu falo, não falo muito não, mas diz assim: não quebra princípio, senão o princípio te quebra. O que quer dizer isso? Tem muito crente quebrado aí, porque vive quebrando princípio. Essa semana, falei com o irmão, falei assim, então, né, você percebeu que tua vida financeira não vai para frente? Enrolado, só rolo, não sai disso. Falei assim, não quebra princípio, senão o princípio quebra. Você não é dizimista? Está aí, está na mão do inimigo. É triste dizer isso, né? Mas é verdade. Querido irmão, irmã, né? A gente quer dar jeito para as coisas. Unção, ela não é criada. Unção é transferida de uma pessoa para outra. E isso é discipulado, é vida na vida. É vida que o pastor Daniel, a pastora Priscila transbordam para outra pessoa, não é? Transbordam dessa unção para outra pessoa, transbordam dessa vida, daquilo que eles têm vivido para outra pessoa. E aí essa pessoa vai melhorando, essa pessoa vai vivendo, essa pessoa vai tendo experiência com Deus, porque está recebendo de alguém. Sozinho a gente não tem essa unção, né? Isso é para quem tem convicção do seu chamado na vida. Só vive o discipulado de forma profunda quem tem convicção. E aí a Bíblia diz, né, que os dois foram juntos, né? Elias e Eliseu foram juntos ali para Jericó. E talvez você esteja em Jericó, e em Jericó vai além do lugar da decisão. Se eu quero ser um crente, um discípulo, ou se eu quero ser um membro. Se eu quero agora, nesse lugar da convicção, se eu vou avançar, ou eu vou aceitar as mentiras que o inimigo está falando. Ou eu vou acreditar nos argumentos de Satanás. Ou seja, só há duas opções novamente: ou avança ou retrocede. O que você vai fazer? Vai avançar ou vai retroceder? Né? E aí, Eliseu parou diante do Jordão. Jordão, o que quer dizer esse Jordão? Jordão aqui representa o lugar da unção de Deus. É onde o milagre aconteceu. A água parou e eles passaram a pé seco ali, né? João Batista viu o Espírito Santo ali, de forma corpórea, e Jesus iniciou seu ministério no Jordão, né? O Jordão é o lugar da unção, onde Deus abre os nossos olhos, né? Onde Ele nos reveste de autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? Às vezes alguns vão pensar assim, a autoridade é expulsar demônio, é isso, aquilo. Não, querido. Autoridade espiritual é você vai vendo Deus agir na tua vida. Você não tem capacidade, mas Deus vai abrindo portas. Deus vai te colocando em lugares, vai colocando pessoas. Você não sabe fazer, Deus traz as pessoas. Você não tem capacidade, mas Deus te ensina. É algo que você vai vendo. Isso é autoridade espiritual. Você vai, as pessoas vão te seguindo, Deus vai enviando os discípulos, Deus vai enviando pessoas, Deus vai colocando pessoas na tua vida. Vou citar um exemplo aqui. Uma vez eu estava querendo, faz alguns anos, né? Eu estava querendo entrar na polícia militar, não para trabalhar, para evangelizar os PM. E aí eu conversava com alguns que já estavam evangelizando e falavam assim, mas é difícil, cara. Pastor, hein?
você tem que fazer o curso de capelão, você tem que fazer isso, fazer aquilo, sabe aquela maior barreira, né? Falei, tá bom então. Aí eu orei para Deus, né? Deus enviou na igreja o capitão. Escancarou as portas, entrou todo mundo. Querido irmão, irmã, isso é autoridade espiritual. Você não tem, mas Deus envia. Deus envia discípulo. Deus envia as pessoas para te ensinar. Quantas coisas a gente vai aprendendo ali na igreja, e a gente vai fazendo, a gente não sabe fazer direito, mas a gente vai fazendo, e depois Deus envia o especialista. Faz isso, isso, isso. Opa, beleza. É autoridade espiritual. Alcançar pessoas. Em que quer ser frutífero. Frutífero não se conquista essa condição fazendo classe de catecúmenos, escola de líderes ou qualquer outro curso que você quiser fazer. Você sabe por quê? É espiritual, não é natural. Essas classes são boas, elas ajudam e orientam, mas é informativo, não é formativo. Quem forma nós como pais discipuladores é Jesus. Você sabe por quê? Jesus quer enviar filhos espirituais para você. Não é por nossa capacidade, não é porque a gente é extrovertido que a gente vai atrair um monte de gente. Tem muita gente introvertida que não tem um discípulo. Mas por que não tem? Porque não é frutífero. Ou seja, a Bíblia diz, né, que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E ainda diz assim, né, ele é mais ousado ainda, Paulo, diz assim, que nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. Filhos espirituais, discípulos de Jesus, é Deus quem vai dar, é Deus quem vai enviar, é Deus, né? Então, né, Ed, tô começando o trabalho, cara, não é estrutura, não é templo, não é microfone, não é bateria, não é som, não é luzes, é Jesus, Ele vai enviar, né, Michele? É um grande desafio, né? Louva a Deus pela pastor Daniel, pastor Priscila, a liderança da igreja, por esse desafio, né? É um desafio missionário. Só que você entenda uma coisa, quando a gente dá esse passo, Deus envia. Deus envia. A gente faz, né? É extraordinário o que Deus faz. E aí, queridos, é onde Deus nos chama. O Jordão é onde Deus nos chama para ir além do natural e se mover pelo sobrenatural. Capítulo 19, versículo 19, Elias passou por Eliseu e jogou o manto. Foi quando ele conheceu Eliseu, jogou o manto. E aí foi onde Eliseu entendeu, falou assim, vou falar com meus pais, mas já vou vir já, e para seguir a Elias, né? E aí no capítulo 2, versículo 13, Elias então levantou o manto que havia caído quando Deus levou Eliseu, né? Eliseu levantou o manto e voltou para o Jordão, ou seja, Elias lançou o manto 2 vezes sobre Eliseu, no capítulo 1, ali, né, no capítulo 19, de 1 Reis, quando ele encontrou, e agora quando ele levantou Elias, ele deixou ali, ou seja, então foi 2 vezes sobre Eliseu. Sabe o que isso quer dizer? Porção dobrada da unção de Eliseu. Porção dobrada da unção de Eliseu. O Senhor tem porção dobrada do Espírito dele para você, querido. Sabe como é que funciona? Versículo 8, Elias pegou o manto, enrolou, bateu com ele nas águas, as águas se dividiram para os 2 lados e ambos passaram em seco, né? Eliseu pediu a porção dobrada. Mas olha como que é interessante, a Bíblia não erra, às vezes a gente pode pensar assim, às vezes a gente comete uns vacilos, deixa passar alguma coisa, mas a Bíblia não. Quando Eliseu pediu porção dobrada, né? Ou seja, dobrada é o dobro, né? É o dobro, né? Ou seja, mas quando Eliseu morreu, tinha 13 milagres só, não tinha 14. E aí o que aconteceu? Numa batalha, num campo, né, onde Eliseu foi sepultado, um soldado do campo caiu na cova de Eliseu, onde Eliseu tinha sido enterrado. Ele ressuscitou. Aí tem o 14º milagre, porção dobrada do Espírito. Interessante isso, né? A unção tem a ver com legado, tá? Ou seja, que mesmo Eliseu morto, ele continuou operando. Você sabe o que quer dizer, querido? Legado. Ninguém vai apagar a tua história, querido.
aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai passar por gerações. E se vai que alguém cai na sua cova lá e ressuscita, glória a Deus, né? Aqueles que não estão dispostos a pagar o preço para depender da unção de Deus, jamais verão Deus trabalhando. Enquanto muitos pastores, né, que ficam querendo respostas, porque que às vezes existe uma crise, porque que a situação está difícil, e aí a gente não tem resposta para isso. A gente tem que ter fé, a gente tem que crer, confiar que Deus vai fazer. Jordão é o lugar que Deus levantou Eliseu, né? E aqueles que creem, o Espírito Santo tocará pastores, líderes, igrejas com uma unção renovada. E Deus faz milagres quando nós nos voltamos a Ele. E se você crer, meu irmão, o Senhor te levantará e te usará com poder e autoridade nessa terra. Que Ele quem vai te dar autoridade espiritual. Aquilo que você não sabe fazer, não consegue fazer, teus braços não alcançam, tua memória não consegue pensar em estratégia, aquilo que o teu corpo não consegue atender, Deus faz. Deus faz. Ele coloca pessoas, Ele envia pessoas, Ele te ensina, Ele te capacita, Ele te dá visões, né? Ele dá essa, isso é unção de Deus, isso é autoridade espiritual. Geazi, lembra da história de Geazi? Trocou o manto do profeta pelas roupas luxuosas de Naamã, né? Do general. Eliseu, né? Diz que Eliseu, quando ele teve esse milagre ali, ele rasgou suas vestes, né? Rasgou em duas partes. Você sabe o que Eliseu fez? Ele abriu mão das suas roupas para vestir o manto de Elias. Às vezes a gente não está querendo abrir mão do que nós somos. Só que se a gente está cheio de nós mesmos, como é que Deus vai operar? O que Deus vai derramar na nossa vida? Nós precisamos abrir mão, né? Deus não derramará a sua unção em alguém que não abre mão de si mesmo. Ou seja, Eliseu abriu mão das suas vestes, rasgou suas vestes, porque, diferente de Geazi, que quis a roupa do general, né? E abriu mão, né, trocou o manto do profeta pela roupa do general, Eliseu quis o manto do profeta. Deus tem manto para derramar aqui, querido. Dele para dar para você. Isso é poder, autoridade, né? O que você quer que Jesus faça na sua vida, clame com fé a Deus, né? Você é filho de Deus, amém? Amém. Então peça a unção dele, ele fará por você, né? Então, Eliseu tomou o manto de Elias. Se você está no Jordão, você abrirá a mão das suas vestes, ou seja, de si mesmo, para vestir o manto da unção de Eliseu, né? Eliseu fez isso. E aí, quero chamar o Ministério da Música, você pode me auxiliar aqui. A Bíblia diz assim, né? Elias perguntando para Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você. Eliseu respondeu assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Preste atenção, Eliseu não respondeu somente uma pergunta, ele falou assim: eu quero. Está entendendo a convicção? Ele falou assim, né, igual uma pessoa respondeu a Jesus: você quer ser curado? Ah, não sei, Jesus, tem tanta gente, ninguém me coloca lá naquele lugar ali, na fonte, passa todo mundo ali, né? Às vezes a gente está assim, Jesus quer te dar algo e a gente não tem convicção do que a gente quer, porque a gente não acredita naquilo que Deus pode fazer. Às vezes você pode estar em Gilgal, que é o lugar da zona de conforto, lugar destituído de poder. Pode estar em Betel, que é o lugar que você precisa tomar a decisão em ser um discípulo ou continuar colado no banco. Ou você pode estar em Jericó, lugar onde as pessoas estão te criticando, estão falando mal, e você está quase acreditando que o inimigo está certo, que foi um erro, né? Em Jericó é o lugar da convicção, mas se você tiver convicção, e se você quiser convicção, você vai avançar. Ou você pode estar esperando essa unção, parado ali no Jordão, essa unção que vai mudar a tua vida, essa unção que vai transformar a tua vida. E eu lembro que eu nunca planejei ser pastor, você sabe disso.
Meu irmão sempre teve um chamado pastoral, meu irmão mais novo. E então, desde pequeno, ele, jovenzinho ali, ele queria ser pastor. Eu falei, legal, isso é para você, não é para mim. E eu não queria ser pastor, eu não queria... Mas Deus foi me chamando, foi me chamando, foi me chamando, foi me chamando. E eu fui me envolvendo com Deus. E quando eu saí da 6ª região e vim para Indaiatuba, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi plantar uma igreja. Eu não sabia nem o que era plantar igreja, não nem falava essa expressão, era abrir ponto missionário. Mas caiu assim, era algo de Deus. E quando eu saí de Bandeirantes, no Paraná, fui falar com o meu pastor, me despedi do pastor lá, o pastor Eduardo Villanova, né? E fui falar com ele, olhou para mim e falou assim, apontou o dedo, você vai abrir um ponto missionário. Eu falei, eu? Ah, você está louca. Eu dei risada ainda, falei assim, não. E foi dito e feito, a gente chegou aqui, o pastor Dinei já estava esperando a gente não conhecia, né? Deus encontrou, e o pastor Dinei, que está em Goiânia hoje, mas ele era de Valinhos, e naquela semana a gente abriu um ponto missionário, e eu pensei, e eu comecei a me envolver com Deus um pouco mais, mas era o crentinho convencido, colado no banco, era aquele crentinho que tinha toda a razão, é aquele crentinho que sabia de tudo, é aquele crentinho que ficava se autoafirmando. E Deus falou assim, sai de Gilgal, filho, sai de Gilgal, para com essa bobagem. E aí eu comecei a estudar para ser pastor. Mas eu comecei a perceber, depois de um tempo, que ser pastor, eu ia ser um grande fracasso na vida, porque eu não sabia amar pessoas. E ali eu tive que tomar uma decisão, que se eu fosse pastor com aquela mentalidadezinha de crentinho, eu ia ser um grande fracasso. Eu não ia levantar a igreja, eu ia destruir as igrejas, com o meu temperamento, o meu jeitão. E aí eu tomei a decisão de deixar de ser crente, de deixar de ser membro, para me tornar um discípulo de Jesus. Foi aí que o discipulado entrou na minha vida. Eu comecei a ser discipulado, comecei a viver o discipulado. E aí, muita coisa aconteceu, e as pessoas começaram a falar assim, acho que não é isso não. Eu estava quase acreditando nas mentiras do inimigo, e foi um momento muito difícil na minha vida pessoal, e sabe onde as portas se fecharam, tudo começou a não funcionar mais, e eu estava quase acreditando que o inimigo tinha razão. Acho que esse negócio de ser pastor é emoção, acho que isso não é. Mas aí foi onde eu tive que ter convicção do meu chamado. E num momento, e eu tinha medo do ministério pastoral, eu tinha medo de vir para o ministério em tempo integral, né? Porque eu estava na zona de conforto, sendo tempo parcial, tinha meu emprego, tinha meu dinheiro, tinha tudo, então era muito fácil, estava legal, mas Deus estava me chamando para mais. E aí foi quando eu sempre pedia mais tempo a Deus para vir para o ministério, e eu pedia, né, mais um pouquinho, e foi quando eu pedi mais um tempo a Deus, pedi mais um ano para Ele, mais 2 anos para Ele. Ele falou assim para mim, você anda muito ocupado. Aquilo eu gelei, eu não ousei responder Ele. Foi quando eu vim para o ministério pastoral. Eu vim para Piracicaba, lugar da convicção. Ali eu tive convicção que Deus estava me chamando, que Deus queria algo. E aqui em Piracicaba, Deus foi fazendo. Lembra que eu falei que metade da igreja queria sair só com a minha chegada? Num momento de muita crise, e Deus falou assim comigo. Fazia um mês que eu estava na igreja, estava no meu gabinete pastoral ali, e ali uma profunda crise, achando que Deus está tudo errado, não tem nada a ver com a igreja não tem nada a ver comigo. E o Senhor pegou e falou assim, o tempo é meu, só isso, mas eu entendi o que eu precisava fazer, deixar os meus planos, meus projetos, e viver sob a unção dEle, viver aquilo que Ele tinha para mim. Eu estava diante do Jordão, e aí 1 ano depois começou a acontecer tudo, o que você já sabe que aconteceu ali.
Deus tem uma obra na tua vida, querido. Mas fique tranquilo, se você não tem chamado para ser pastor, não tem problema não, fica tranquilo. Deus não está te chamando para ser pastor, Deus está te chamando para uma obra maravilhosa na tua vida. Você pode continuar sendo empresário, sendo comerciante, sendo um bom pai de família. O que vai acontecer é que Deus vai fazer uma obra. Eu quero convidar você a ficar em pé, quero orar com você. Eliseu viveu a mesma unção de Elias, só que dobrada, porque teve uma profunda convicção do chamado de Deus. E às vezes a sua família pode estar difícil, o dinheiro pode estar pouco, o casamento ainda não está resolvido, a vida não avança, o chamado pode estar tendo algumas oposições, algumas críticas, tentando te desencorajar. O conselho que eu te dou, deixa a unção fazer por você, querido. Aquilo que você não pode fazer, deixa Deus fazer. Eliseu representa essa nova geração, que não é de idade, é a geração com a nova mentalidade, cheia do poder da unção de Deus. Essa igreja foi chamada para se mover pela unção de Deus. Mas como é que se transfere unção? A unção é vida na vida, do pastor para os líderes, dos líderes para as pessoas. Isso é discipulado. Transferência de vida, transferência de vida, transferência de vida. Eu dou o que eu tenho de melhor, eu elevo o outro. Discipulado é elevar o outro, eu elevo o outro para que seja até melhor do que eu. Isso é unção, isso é transferência de unção. Quando isso acontece, as coisas mudam, o ambiente muda, Deus faz. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Deus e meu Pai, colocar, ó Deus, esses irmãos e irmãs nas tuas mãos. Eu oro, Deus, para que haja assim um grande mover de Deus neste lugar, que vidas venham chegar aqui, que o Senhor venha tirar todas as barreiras e impedimentos, que o Senhor, ó Deus, venha transformar a mentalidade, curar ministérios, renovar, ó Deus, meu Pai, o óleo neste lugar. Ó Espírito de Deus, se move nesse lugar, que ainda que tenha oposição, que ainda que tenha dificuldade, que ainda que tenha tanta dificuldade nesse mundo pós-pandemia, Deus, nós cremos no poder do Senhor, e nós estamos aqui reunidos porque nós cremos que o Senhor tem algo maior para nossas vidas, para essa igreja. Em nome de Jesus, começa, Senhor Deus e meu Pai, a realizar essa obra, ó Deus e meu Pai, desconstruindo, Deus e meu Pai, certas convicções que só impede do Teu Espírito agir, destruindo, Deus e meu Pai, barreiras, ó Deus, impedimentos, embaraços caiam por terra no nome de Jesus. Fique em espírito de oração. Deus tem uma obra para realizar nessa igreja. Deus tem uma obra que através desses irmãos muitos outros serão alcançados, muitas famílias serão transformadas, jovens serão tirados das drogas, serão libertos das trevas, casamentos ruins serão casamentos maravilhosos, vidas, ó Deus e meu Pai, endividados